1 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra, e queremos honrar o Teu nome, ó Pai. Que ao ouvir a Tua voz, Santo Espírito de Deus, a Tua igreja, Pai querido, possa ser ensinada. Que ao ouvir a Tua voz, Seu Pai querido, que nós possamos ser transformados e direcionados segundo a Tua vontade, porque sem Ti nada podemos fazer. Amém e amém. Irmãos, nós estamos vivendo um período, de Olimpíadas, e nós vemos ali as delegações, de vários países, e todos concorrendo, à medalha de ouro, Eu acho que nenhum deles chega lá assim e fala assim: eu vim aqui só para participar. Todos têm o mesmo objetivo, que é conquistar a medalha de ouro. E ali na região de Corinto existia um torneio que era semelhante às Olimpíadas. Lá ocorria a cada 2 anos. E nesse torneio existiam algumas modalidades de esportes, que era como se fosse o boxe, uma luta lá como se fosse a greco-romana, que hoje nós vemos como esporte, o atletismo, arremessos de peso. E eles competiam pelo menos a cada 2 anos. 10 meses da vida daqueles atletas era a preparação para chegar na data dos jogos, eles pudessem ganhar uma coroa, que o apóstolo Paulo disse que é corruptível e que se acaba. A coroa era feita de folha de louro, era feita de folha de oliveira, folha de figueira. Eles trançavam ela, e aquilo lá era o prêmio. Era a maior honra que um atleta podia ter, era aquele que ganhava a coroa, que ganhava o prêmio. E nós hoje vemos os Jogos Olímpicos e vemos ali que a maior honra é aqueles que sobem ao pódio. Os que ficaram para trás, eles competiram, mas não tiveram a honra de subir ao pódio. Eu sempre lembro da minha mãe, que ela fala assim: a pior coisa numa Olimpíada é ganhar a medalha de prata. Ela dizia, porque se você ganhar a medalha de prata, quer dizer que você perdeu a de ouro. Daí a Elisa veio para contrastar o que minha mãe disse, que falou: depende, porque dependendo do esporte, você não só perdeu, você concorreu e se esforçou e chegou em segundo lugar, porque no futebol você foi derrotado, numa corrida você chegou na frente do terceiro. E o apóstolo Paulo, vendo os jogos, ele começou a falar como deveria ser a carreira de um cristão. Porque os homens, eles corriam, lutavam e tentavam ganhar uma coroa que logo as folhas iriam secar. A pessoa arranca, se nós arrancamos uma planta, às vezes você está no restaurante, chega alguém vendendo uma rosa, e daí olha para você e fala assim: você não gostaria de comprar uma rosa para dar para sua esposa? E daí você fica sem nenhum constrangimento, porque ele olha para sua esposa
e te força a comprar uma rosa, e se você não comprar, parece que você não está provando o amor. E daí você compra aquela rosa, a esposa dá aquele sorriso maravilhoso, ela chega em casa, põe na água, passa 1, 2, 3 dias, e você vê aquela rosa definhando. E a medalha deles, a coroa deles era a mesma coisa, definhava com o passar dos dias, mas naquele momento ele era o melhor. E o apóstolo Paulo está falando: olha, está vendo esses jogos? Vocês têm que se prepararem de tal forma que vocês conquistem uma coroa que não é corruptível, mas é incorruptível, que ela não vai secar, que ela não vai murchar, porque ela é eterna e tem valor no céu. Só que a única diferença dos Jogos Olímpicos ou dos Jogos Istmos que existiam naquele tempo é que todos nós chegamos em primeiro lugar quando honramos a Deus. Todos nós que servimos ao Senhor e buscamos honrá-lo, alcançamos o primeiro lugar, sendo servos obedientes. E a palavra do Senhor vai dizer ali, através do apóstolo Paulo, que a primeira coisa que os atletas tinham era disciplina. Os atletas, ele diz assim, no versículo 25... todos os que competem nos jogos se submetem a treinamentos rigorosos. E como é o treinamento de um cristão? Qual é a disciplina que um cristão tem que ter? A primeira disciplina, eu recordo disso, e o pastor às vezes também lembra, a primeira disciplina que um cristão tem que ter é conhecer o Deus da Bíblia, o seu Deus. O que mais vemos hoje nessa geração são cristãos que não conhecem a palavra de Deus, não têm uma disciplina de leitura, de busca da palavra de Deus, e falam assim: mas eu não consigo entender a Bíblia. Mas quanto tempo nós damos de importância para a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus deveria ser o que governa a nossa vida, porque o que ela diz é o que devemos fazer. Porque Jesus vai dizer assim, ó: eu faço o que ouço o meu Pai dizer. E nessa primeira disciplina, quantos cristãos são frustrados? Em uma reportagem, eu vi uma pessoa perguntando: você é cristão? E é lógico que os cortes foram feitos só para aqueles que eram cristãos. E eles respondiam: sou cristão. Daí ele fala assim: cite 3 versículos. E daí coçam a cabeça, ficam sem graça e não citam sequer 3 versículos. Se fosse um mais apelão, já citaria a oração do Pai Nosso e estava tudo bem. Mas você vê que o quão distante está a disciplina daquele que se diz cristão em não conhecer o seu Pai. Jesus foi a primeira pessoa a dizer: eu faço o que ouço o meu Pai dizer. E como nós vamos ser semelhantes a Jesus, vamos ser a imagem e semelhança do nosso Deus, se nós não seguirmos o primeiro passo da vida cristã, que é conhecer o seu Deus através da sua palavra. Certa vez um profeta disse que o povo de Deus perecia, sofria, estava morrendo, porque não conhecia a palavra de Deus e nem o seu poder. Uma disciplina de um cristão é conhecer o que o seu Deus diz. Irmãos, e eu não falo de conhecer, está no capítulo tal, versículo tal, porque a Bíblia ela nem foi escrita em capítulos e versículos. Mas eu falo de que quando buscarem uma resposta sobre quem é Deus, você tem a palavra de Deus para dar. Olha, eu não me recordo onde. A gente pode até procurar no celular, que hoje está fácil, mas eu sei que a palavra de Deus diz isso e isso e isso. E se nós seguirmos o que a palavra de Deus diz, nós vamos ter o resultado que ela promete para nós. Um cristão sem palavra de Deus
é como um passarinho que não pode voar. Nós temos ao nosso dispor o que nos dá liberdade e vivemos prisioneiros por não buscar a palavra dele. Disciplina. Um cristão, além de conhecer a palavra de Deus, ele busca relacionamento com o seu Deus. Nós vamos ver que Jesus um dia ele tem um encontro com uma mulher samaritana. E a mulher samaritana, ela tinha uma revelação de como se buscava a Deus através dos tempos, o que foi ensinado através dos tempos ali na região de Samaria. Porque um dia o povo de Israel foi levado ao cativeiro para a Síria. E daí vem um povo e o rei da Síria começou a colocar a população ali na região de Samaria, que era a capital de Israel, e aquele povo começou a chegar ali, e o Senhor começou a trazer maldições sobre aquele povo. E daí o rei de Samaria pede para que chamasse um sacerdote e ensinasse eles a adorarem o Deus da nação de Israel, para que eles pudessem ali acabar com as maldições que haviam. E daí ali começou uma religião no meio do povo samaritano, e alguns invocavam o nome do Deus Altíssimo, e eles só conheciam só o Pentateuco, só os 5 primeiros livros da Bíblia. E uma indicação de que aquele sacerdote deu para eles era que eles só podiam adorar a Deus se subissem no monte. E daí você vai ver aquela mulher samaritana dizendo assim: olha, mas dizem que nós só podemos adorar a Deus se nós buscarmos no monte. E daí vem Jesus e fala assim: olha, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E daí Jesus está falando, não era sobre adorar nos montes, mas era sobre ter uma vida diante do Deus Altíssimo e buscar a presença dEle, porque Ele se manifestaria àqueles que o invocassem em espírito e em verdade. E uma das disciplinas do cristão é uma vida de intimidade e de adoração. E o Senhor sempre conduziu a nação de Israel para que tivesse uma vida de intimidade com Ele e de adoração. Ali no monte, no capítulo de Êxodo, no capítulo 19, Ele falou: eu vos constituí reis e sacerdotes, para que toda a nação adorasse ao Senhor. Mas o povo disse: fala Moisés, você com o nosso Deus. Daí Pedro, na sua carta, vai dizer assim: Deus nos fez reis e sacerdotes. Você pode se achegar à presença do seu Deus e ministrar adoração ao Senhor teu Deus. Deus te fez geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. E um cristão se submete com esforços rigorosos para buscar a presença de Deus. Qual é o tempo que nós estamos dando ao nosso Deus em adoração? Qual é o tempo que nós estamos dando da leitura da palavra em comunhão com o Pai, em busca do Espírito Santo? Qual é o tempo que nós estamos dando em relacionamento com Deus? Porque nós temos que ter uma vida com o nosso Senhor. Não existe um cristão que possa se chamar de cristão se não tiver relacionamento com Cristo, se não tiver comunhão com Cristo. Qual é o seu esforço para estar com seu Deus? A nação de Israel, quando nós vamos vendo, quando é o período da Páscoa, o povo de Israel que estava disperso entre a nação de Israel ou até em outros países, no período da Páscoa, eles faziam uma peregrinação para chegar em Jerusalém e adorar ao Senhor. Qual é o nosso esforço para adorar ao Senhor e honrar o nosso Deus? Qual é o que nós estamos deixando de fazer para fazer aquilo que é para Deus? O que nós estamos cortando que julgávamos importante para dizer: Deus é mais importante? Porque isso vai mostrar como vai ser a sua carreira diante de Deus.
Outra coisa que os atletas tinham era um conhecimento. E eu até perguntei para a Elisa assim, né? A gente estava vendo aquela competição de arremesso de peso ou de salto em distância lá. Quando é que um atleta pensou assim: eu vou arremessar o martelo, eu vou dar 3 saltos, né, o salto triplo, e vou deixar, não vou correr, vou fazer o salto triplo. Quando é que desperta em alguém falar assim: eu vou fazer uma tal modalidade que ninguém quer fazer, que ninguém pensou em fazer? Né? Porque geralmente, pelo menos no Brasil, quando nós pensamos em esporte, primeiro vem o futebol, depois vem o vôlei, depois vem natação, né? Mas quando é que um atleta pensa assim: eu vou fazer tal coisa que não é normal, é fora da curva? E daí essa pessoa começa a buscar conhecimento sobre aquela modalidade. O quanto de conhecimento nós temos buscado sobre ser cristãos, sobre andar com Jesus? O quanto de conhecimento nós estamos dispostos a obter para honrar o nome de Jesus? O apóstolo Paulo, ele chega para Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, de 2 Timóteo, e vai dizer assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. O quanto de conhecimento nós temos daquilo que Deus deseja fazer, e como Ele deseja fazer, e por que Ele deseja fazer. O quanto de conhecimento nós temos de viver uma vida diante do Senhor, onde você vai poder instruir aos outros. Porque tudo que o apóstolo Paulo está preparando aqui é para falar assim: ó, eu tenho pregado o Evangelho. O quanto de conhecimento do Evangelho nós temos. A última ministração em que eu fiz era, né, o poder do Evangelho. A transformação que o Evangelho, que a palavra de Deus, aquilo que Jesus fez, mudou o mundo. E o quanto desse Evangelho nós temos de conhecimento sobre as nossas vidas. O quanto de administração da palavra de Deus nós temos para transformar a vida do próximo. Porque o apóstolo Paulo, ele chegou ali em Corinto, ele começou a ministrar a palavra do Senhor, e ali ele derramou do seu conhecimento, para que as pessoas fossem transformadas. E ele encontrou ali pessoas muito sábias, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas com pouco conhecimento, e ele ministrou a palavra do Senhor. E daí ele vai dizer assim, que para os gregos era loucura dizer que um Deus, um Senhor Todo-Poderoso, enviou o seu Filho para que ele morresse em nosso lugar. E daí ele falava: isso é loucura. E daí, quando chegava ali para os judeus e ele começava a pregar, alguns judeus falavam: mas isso não é o que diz a tradição. Mas Paulo estava derramando sobre eles uma palavra que era, além de, podia ser loucura, mas transformava histórias. E daí você vai ver ele começando a carta dizendo que eles eram pessoas ilustres, cheios do Espírito Santo, porque ouviram o Evangelho que mudou a vida deles. E quanto de conhecimento desse Evangelho nós temos para anunciar para os outros. A vida de um cristão, ela nunca vai ser para si própria. Não adianta enchermos o nosso celeiro com conhecimento, com a palavra de Deus, e não anunciarmos ao próximo. A vida de um cristão sempre vai ser para o próximo. O que nós aprendemos, nós anunciamos, porque foi o que Jesus disse: o que eu ouço do meu Pai, eu tenho dito a vocês. E quanto de conhecimento de Cristo nós temos anunciado nessa geração?
Em quais oportunidades nós temos falado de Jesus? Em qual momento? Porque é sobre Ele que nós ensinamos, ministramos. É por meio dele que podemos anunciar o Evangelho. A outra coisa que um atleta tem que ter é a habilidade. Você vê um atleta e vai falar assim: esse é o melhor que tem na atualidade. Ele é o mais habilidoso. E a habilidade de um cristão, o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Vai ser assim: Antes santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração, e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da sua esperança. A maior habilidade que o cristão pode ter é responder a este mundo o que nos dá esperança. A maior habilidade que um cristão pode ter é responder a esta geração o que nos dá esperança. Quando as pessoas olham para mim e para você, o que elas encontram? O que elas veem? O que elas veem? Minha mãe, de novo, esses tempos, eu levei ela numa consulta, e a cardiologista dela, ela falou assim: Dona Iraci, a senhora é uma paciente diferente, a senhora traz consigo uma serenidade, né? Porque as pessoas quando têm alguma enfermidade, geralmente elas vivem reclamando, né, das suas enfermidades. Ela fala assim: não, a senhora é diferente, a senhora é uma pessoa bem resiliente com a sua enfermidade. E tudo isso só ocorre não porque ela é a pessoa mais forte, mas é porque ela crê num Deus que cuida dela. Tudo isso ocorre não porque ela está transbordando força e vigor, que pelo contrário, Dias não tem força e vigor, mas tem um Deus que cuida dela, mas tem um Deus que ela confia, que está ali com ela, que mesmo quando entrou naquela sala, teve medo, falou: eu vou louvar ao Senhor, eu vou ministrar ao Senhor. Então a única resposta que pode sair dos lábios: eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que me sustenta. E qual é a esperança dela? É esse Deus, é esse Senhor que tem cuidado dela mesmo no dia da enfermidade. Qual é o motivo da sua esperança? No decorrer dos seus dias, se perguntarem, se você passar por determinada situação, o que você faria? Você diria que o motivo da sua esperança lhe sustentaria? Ou andaria desesperado, murmurando para tudo quanto é lado? Qual seria a canção dos seus lábios? Murmúrio, dizendo: o Senhor me abandonou. Porque quantas pessoas abandonaram a igreja em momentos de dificuldade, porque falavam assim: parece que o Senhor não cuidava de mim, Ele não me abençoava, Ele não olhava para mim, e daí eu não tinha as minhas necessidades resolvidas. Quantas pessoas abandonaram o Senhor, porque nos momentos de dificuldade o que ela queria era a resposta que alimentasse a sua alma e saciasse o seu coração, mas não queria ouvir que a resposta de Deus era: mesmo em meio à enfermidade, eu continuo contigo, eu estou cuidando de você. Mas só queria a resposta: seja curado. Irmãos, não é sobre sermos curados todas as vezes em que oramos em ser curado, mas é que saber que no meio da enfermidade o Senhor está conosco.
Ele não nos deixa, porque a nossa esperança não é uma coroa corruptível que desvanece nessa terra. A nossa esperança é que nós estamos rumando como um atleta, correndo com a direção correta, dizendo: nós vamos viver com o Senhor nos céus. A nossa vida não é correr para que neste mundo tenhamos tudo, mas é para que neste mundo nós tenhamos tudo que o mundo não pode dar, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que é o Espírito Santo, porque a palavra do Senhor vai dizer assim, ó: aquilo que o mundo não pode conhecer, mas Ele habitará em vós e estará convosco para sempre. A nossa corrida não é uma corrida sem saber para onde estamos indo. A nossa corrida é dizendo: nós estamos seguindo um alvo, e esse alvo passa pela palavra de Deus, porque Ele diz em sua palavra no livro de João que aquele que era a verdade, aquele que é a verdade é Cristo Jesus, e eu só conheço a verdade que transforma a minha vida passando por Jesus. Um cristão tem que conhecer a verdade, tem que manejar bem a palavra da verdade. Um cristão tem que ser conduzido pela palavra da verdade. Quando tiver uma dúvida, consulta a palavra da verdade, porque sabe que é ela que nos dá o destino certo, que é o encontro com Jesus, que é uma vida com o Senhor. Como um atleta, irmãos, se esforce em conhecer o Senhor teu Deus. Seja o melhor, dizendo: uma coisa eu sei, eu conheço o meu Deus, porque eu medito na palavra dele de dia e de noite. Uma coisa eu sei, quando eu oro, eu ouço a voz do meu Deus, porque eu tenho buscado Ele todos os dias da minha vida. Uma coisa eu sei, quando eu me reúno com os meus irmãos para buscar aquele que é o Senhor da minha vida, o Senhor manifesta a sua presença no meio da sua igreja. Uma coisa eu sei, eu olho para o alvo e prossigo para o alvo, eu não desisto até chegar no lugar onde eu encontrarei o prêmio, que é a minha salvação, que é a sua salvação, que é a sua vida com Cristo Jesus. E no meio da corrida você vai declarando o poder de Deus, a presença de Deus, anunciando quem Ele é na sua vida e o que Ele pode fazer na vida do seu irmão. E daí no meio da corrida vai se juntando outros irmãos junto contigo, porque você anunciou a palavra da verdade. E quando chegar lá na glória, você vai ver quantos primeiros lugares Deus tinha preparado para aqueles que o buscaram. A minha coroa e a sua coroa, ela não é perecível. Nós buscamos e confiamos num Deus que nos dá toda a segurança para que possamos trilhar a nossa jornada e transformar todo o caminho por onde passamos. A presença de Deus, ela vai conosco. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, ali no capítulo 9, ainda vai dizer assim, ó: versículo 26: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Um outro detalhe aqui do apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: olha, eu esmurro o meu corpo. E a palavra lá no grego lá é upopiazo. E essa palavra é aquela pessoa que se esmurra e deixa hematomas no rosto. É como se você levasse um soco e ficasse roxo. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu esmurro o meu corpo. Ele faz de tal forma que ele deixa as marcas do Evangelho sobre a vida dele, para que quando as pessoas ouvissem ele pregando, além de ouvir as palavras que ele pregou, via como verdade, estava estampado na vida dele a palavra do Evangelho. Então eu e você devemos, como o apóstolo Paulo, esmurrar. Não, irmãos, não é para chegar em casa
e sentar a mão no olho e falar, vou deixar roxo. Mas devemos deixar a marca do Evangelho nas nossas vidas de tal forma que aquilo que está dentro de nós seja o que as pessoas veem, a verdade. E isso se chama integridade. E um cristão tem que ter a integridade em suas vidas de tal forma que quando ver você anunciando o Evangelho, as pessoas não vão falar que você é um cristão duas caras, mas vão falar que você é verdadeiramente um cristão, um filho de Deus, porque conseguem ver as marcas do Evangelho que está dentro de você, fora de você, e o que está fora de você é o que está dentro de você, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então que eu e você possamos correr nessa jornada que nós temos, em busca da medalha de ouro, em busca da presença de Deus, em busca de anunciar o Evangelho, para que possamos chegar um dia nos céus, porque nós o conhecemos, e porque nós o aceitamos e o recebemos como Senhor e Salvador, para que nós um dia possamos chegar nos céus, porque a graça que nos foi proposta através do sacrifício de Jesus, nós respondemos sim. Nós respondemos, aceitamos, sim, dependo dessa graça e vou correr para que mais pessoas conheçam dessa graça salvadora. O Senhor quer nos usar como igrejas, o Senhor quer nos usar no nosso local de trabalho, quer nos usar aqui como comunidade, quer nos usar na rua. Deixe Cristo falar através da sua vida. Se é Cristo que habita em você, deixe Ele aparecer para os outros, porque foi isso que o apóstolo Paulo disse. Ele disse, olha, me fiz de tudo com todos, para que eu pudesse alcançar alguns. Anuncie a palavra do Evangelho. O meu papel e o seu é anunciar, irmãos. O papel de Cristo é fazer com que aquela semente que foi lançada cresça, desenvolva, alcance o propósito. Isso é uma das coisas que o apóstolo Paulo vai dizer, porque alguns vão falar assim, olha, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, outros, foi Pedro que pregou o Evangelho para mim. Eles falam assim, ó, quem plantou, quem regou, quem fez, ele não é importante, porque é Cristo o Senhor, Ele é a vida, Ele é que dá crescimento, Ele é que transforma. Nós somos apenas um meio para que Cristo fosse conhecido. Então não se preocupe com a semente em que você lançou ali, porque em algum momento ela vai germinar. Eu aprendi isso quando, lendo o livro de Mateus, o Senhor Jesus manda aqueles homens, lembra lá? O Senhor Jesus envia 70 homens, e Ele vai dizer assim, que depois que Ele envia aqueles homens de 2 em 2, aqueles homens saíram anunciando o Evangelho. E sabe quem ia passar depois em cada ponto daquele? Diz assim, ó, e Jesus enviou eles porque depois Jesus ia passar por lá. Quando você anuncia o Evangelho, você lança a semente, Jesus vai passar por lá. O nosso papel é sair correndo com um alvo que é Cristo, lançando sementes, porque o nosso Deus, Ele, o Senhor, irá passar por lá. E daí você vê Jesus andando ali no livro de Mateus, anunciando o Evangelho, anunciando a salvação, e você vai encontrar ali que algumas pessoas que ouviram falar desse Jesus, porque aqueles homens passaram andando de 2 em 2, chega um momento que fala assim, ó, aquele homem que falaram que faz isso, ele está na cidade. E se juntava em volta de Jesus uma grande multidão. Todos eram curados? Todos eram transformados? Quantos cegos não haviam lá? Quantos coxos não haviam lá? Mas aqueles que ouviram da palavra, ouviram daquela semente e falaram, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, recebeu a cura. Aquele que foi lá e tocou na orla das vestes, receberam a cura. Então quando nós anunciamos a mensagem, aquele que disser, Senhor, esse receberá o Senhor. Mas o meu papel e o seu papel é anunciando, porque quando Jesus passar, Ele vai clamar, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Anuncie a palavra do Evangelho. Pregue a tempo e fora de tempo. Em alguns momentos no serviço, eu tenho essas breves oportunidades.
E o efeito, ele não é imediato, mas quando ele vir, vamos celebrar ao Senhor. Alguns são imediatos, outros não. Mas quando vem, celebramos ao Senhor. Alguns irmãos que são irmãos hoje em Cristo, são sementes que foram lançadas por mim e por muitas outras pessoas há 10 anos atrás. Mas quando vem o resultado, celebre ao Senhor. Enquanto não vem o resultado, adore ao Senhor. Enquanto você não vê germinar a semente, celebre ao Senhor, porque em algum momento a resposta virá.